Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém. Meus irmãos, nesse tempo de reflexão, nesses marcos temporais, onde a gente para celebrar a Deus, para agradecer a Deus pela passagem de mais um tempo, que é o que nós estamos aqui nessa manhã fazendo, é um tempo de relembrar a história, é um tempo de manifestar a Deus a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito desde sempre, mas é também um tempo de nós reatualizarmos as nossas convicções em relação a qual seja o nosso lugar e o nosso propósito no mundo. Por isso que eu penso que essa é uma manhã onde a gente precisa repensar, ressignificar, à luz do Evangelho, qual é o meu lugar nessa história? Qual é o meu lugar nesse tempo? E aí, quando nós lemos um texto como esse, fica, portanto, uma pergunta que eu levanto nessa manhã. O que é que um velho sacerdote judeu, que viveu há mais de 2000 anos, num mundo totalmente diferente do nosso, o que é que Simeão pode, portanto, nos ensinar a respeito do nosso lugar e do nosso propósito na vida? O que é que, olhando para esse registro tão especial, tão singular, que somente o evangelista Lucas faz, o que é que daqui eu depreendo e apreendo sobre qual seja o meu propósito e o meu lugar na vida? E aí eu queria, antes de pontuar algumas coisas, rapidamente, destacar nessa história, nesse texto precisamente, alguns pontos que eu considero importantes. Alguns aspectos que saltam aos olhos na reflexão sobre o texto por si mesmo. A primeira coisa que eu enxergo quando eu olho para a história desse sacerdote lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, é que essa é uma história que, perceba bem, parece que ela conecta as duas alianças. E eu lhe explico por quê. Quando nós lemos o versículo 25, a abertura, a introdução sobre a presença desse sacerdote nos evangelhos é dita da seguinte forma:
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, e sobre ele diz que ele era justo e piedoso, e ele, repare, esperava a consolação de Israel. Eu não sei você, mas eu lendo essa frase, me parece ver a antiga e a nova aliança se beijando. A conexão da razão de ser da lei e dos profetas. Por que que existiu a lei? Qual a finalidade dos profetas? Se não para produzir um povo justo e piedoso, mas cuja consolação e esperança se projetava para o que estava por vir. É claro que durante a história Israel falhou muitas vezes nesses dois aspectos. Israel falhou muitas vezes em ser um povo justo e piedoso, muitas vezes falhou nisso. Falhou pela sua arrogância, falhou pela sua prepotência, falhou por não confiar no Deus que havia escolhido esse povo, e falhou por muitas vezes não alimentar que a razão de ser de tudo aquilo, do templo, da lei, dos profetas, dos símbolos, dos ritos e dos cultos, estava naquele que viria. Mas aqui nós encontramos um homem cujo rastro histórico não é possível fazer. Quem era ele? Quem são seus pais? De onde vem? Como foi sua vida? Mas o que se sabe é que na altura da sua velhice aqui está um homem que representa claramente a razão de ser da lei dos profetas, que nele produziu justiça, piedade e uma esperança que consolava em relação ao sentido de todas as coisas. Então a história de Simeão parece-me ser uma história perfeita para introduzir um evangelho, que é o que Lucas faz. Outro destaque que eu acho importante aqui, sem ainda entrar no mérito do que eu aprendo em relação ao meu lugar e propósito na vida, e prometo que não serei cansativo, mas estarei dentro do tempo. Mas é impossível não fazer esses destaques no texto. É que sobre Simeão também é dito que e o Espírito Santo estava sobre ele. É claro que os que viveram este tempo na história, viveram uma transição de eras. A gente sabe olhar para o Antigo Testamento e perceber a atuação do Espírito Santo. A gente sabe as transformações dimensionais que ocorreram em função da nova aliança, como o Espírito Santo atua na nova aliança. Mas aqui está Simeão no meio, e sobre este homem é dito que o Espírito Santo estava sobre ele. E o que é que nós imaginamos sobre alguém cujo Espírito Santo está sobre ele? Se nós não tivermos cuidado, nós vamos tomar um exemplo isolado de um ou de outro personagem do Antigo Testamento e teremos aquela falsa impressão gerada nos judeus de que o Espírito Santo sobre uma pessoa o fará fazer coisas sempre grandiosas sobre o ponto de vista do espetáculo, dos sinais. Não é assim que um judeu imaginava Deus agindo? Não foi isso que eles esperavam de Jesus? Dá-nos sinais grandiosos. E Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. Então, o Espírito Santo sobre alguém leva-nos a imaginar que grandes coisas, sob o ponto de vista de manifestações espetaculosas, aconteçam. Mas o Espírito Santo estava sobre Simeão, e o que ele estava fazendo com Simeão? O que fazia Simeão sob o Espírito Santo? Eu lhe respondo: estava oferecendo ao Senhor oferta de gente pobre. Era isso que Simeão estava fazendo.
Porque o versículo 24 nos diz que para oferecer um sacrifício, José e Maria, segundo o que está escrito na referida lei, levaram um par de rolas ou 2 pombinhos. E basta a gente olhar para o livro de Levíticos, que a oferta de um par de rolas e 2 pombinhos era a oferta de quem não dispunha de nenhum recurso. Era a oferta de gente pobre. E aqui eu estou vendo um homem cujo Espírito Santo estava sobre ele, e o que ele fazia todo dia, ia ao templo, possivelmente não era o sacerdote mais importante. Aqui já é uma especulação minha. Possivelmente ele não estava na linhagem da fileira da frente, possivelmente ele não era o que recepcionava os grandes e poderosos, mas recepcionava gente pobre como José e Maria. E com a oferta dessa gente pobre, oferecia ao Senhor com toda sinceridade. E aqui está um homem que encarnava a razão de ser de tudo da lei e dos profetas. Quando o Espírito Santo está sobre alguém, necessariamente não quer dizer que ele vá fazer coisas grandiosas aos olhos dos homens. Mas na simplicidade dos seus fazeres piedosos, ele pode ser alguém cuja mão de Deus está sobre ele, ainda que no anonimato, ainda que sem aplausos de quem quer que seja. O terceiro destaque importante nesse texto é que, além disso, parece-nos também que Simeão, esse velho sacerdote judeu, experimenta como que por antecipação dos poderes e das demonstrações do Espírito profetizada por Joel e que foram vinculadas ao que aconteceu em Atos capítulo 2, quando se diz que os velhos teriam sonhos. E sobre Simeão é dito que ele fora revelado-lhe pelo Espírito que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Você imagina o tamanho dessa revelação? Eu duvido muito que Simeão tivesse alguém com quem pudesse compartilhar tal coisa. Simeão chegar e dizer para alguém, olha, o Espírito Santo me revelou que eu não morrerei antes de ver o Messias, o Cristo, o ungido do Senhor. É por isso que sobre este Simeão, que possui tal intimidade, é dito que foi movido pelo Espírito, que ele foi ao templo. Ele me lembra Enoque, ele me lembra Jesus indo ao deserto, movido pelo Espírito Santo. Com uma revelação tão poderosa, com algo tão extraordinário, que se contasse aos da sua época, talvez ele seria tido por louco. Uma outra coisa importante que a gente encontra nesse texto aqui, é que esse texto produz para nós uma imagem poderosa. Às vezes a gente precisa ler a Escritura não só com a mente, ou não ouvi-la apenas com os ouvidos. As Escrituras, às vezes, elas projetam imagem para que a gente possa ver. E qual é a imagem poderosa que esse texto produz? Esse texto produz a imagem de um senhor idoso, de movimentos lentos, mas que carrega uma criança no seu colo. E olhando para essa criança, ele faz a seguinte oração: ó soberano. Isso é o tipo de texto que a gente tem que ouvir e ver. Um idoso, avançado em idades, com um bebê. E dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Posso morrer, posso partir daqui, porque agora os meus olhos cansados já viram a tua salvação no bebê, na criança.
a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos. Nós ouvimos na conferência missionária, especificamente quando o pastor Bruno estava pregando e eu vi os irmãos comentando, sim, a nossa missão é global, e aqui está Simeão, velho de idade, com a criança, o menino Jesus nos braços, dizendo: luz para a revelação aos gentios e glória ao povo de Israel. Que imagem poderosa! E o último destaque é que Simeão também tem uma profecia para Maria, mãe de Jesus. Porque ao falar sobre tudo que está envolvido com essa criança, a salvação de Deus, ele também olha para Maria e diz: mas saiba que esse menino será alvo de contradição. Ele não passará pela vida como unanimidade, mas ele passará como uma espada cortante, fará muitos se soerguerem e outros tantos caírem. O que Simeão nos diz é que existe uma linha divisória sobre essa criança pela qual não há possibilidade de neutralidade. As implicações podem ser implicações doídas como uma espada que corta. De modo que nessa imagem e nessa profecia, parece-nos que nós temos elementos de fato grandiosos. Mas eu quero voltar à pergunta que eu levantei. A despeito de tudo isso, e pela importância que se reveste esse momento em que o velho sacerdote toma o bebê Jesus nos braços e diz: aqui está a salvação de Deus ao mundo. O que é que tudo isso pode me ensinar do ponto de vista prático sobre o meu lugar e propósito na vida? Eu lhe direi, em primeiro lugar, que nada na vida é tão fundamental quanto discernir o seu lugar e propósito no mundo. Eu preciso repetir isso. Nada na vida é tão fundamental quanto discernir o seu lugar e propósito no mundo. E por que eu lhe digo isso? Porque todos os dias nós ouvimos notícias de gente de sucesso, sob a lógica do mundo, e que estão sucumbindo sob o peso da ausência de significado. É gente que percorre longas jornadas na vida e no final chega e diz assim: qual é o sentido disso tudo? Qual é a razão de ser? Afinal de contas, para onde eu vou? Qual é o meu lugar em relação àquilo que eu chamo de minhas importâncias? Não pense que não é assim, porque apesar de nós sermos todos os dias bombardeados com informações, com imagens, com fórmulas de sucesso, o que o mundo padece é da ausência de vidas com significado. E somente uma vida com significado, escute bem isso, é capaz de transformar as mais rotineiras ações do dia a dia como algo de profundo valor. Como Simeão, que todo dia acordava para oferecer ao Senhor oferta de gente pobre, mas que fazia aquilo como a missão, com o propósito. É claro, meus queridos, que ninguém entende antecipadamente e com clarezas absolutas o seu lugar e propósito na vida. A gente vai descobrindo. É por isso que nada é tão mais visceral do que o chamado ao discipulado, quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si
mesmo. E esse si mesmo tem a ver com as construções que eu faço sobre o que é importante. O que é importante? O que é que eu vou ter e depois que eu tiver eu direi, agora eu estou realizado? Quais são as suas importâncias? Porque se essas importâncias não estiverem construídas sob o chão firme do Evangelho, elas são capazes de padecer. Elas são passíveis de desaparecer. E quando aquele chão que alguém chama de meu valor ou minha segurança desaparece, o que é que sobra? O vazio, a angústia, o desespero. Por isso que nada é tão fundamental quanto nós discernimos o meu lugar e propósito na vida. E a gente vai descobrindo, à medida que a gente vai limpando os nossos olhos pelo Evangelho. E aí, a gente vai se dando conta de que as tarefas mais ordinárias, elas ganham um sentido e um peso eterno. Você não existe apenas para cumprir uma função. Os relacionamentos, as pessoas com que nós nos conectamos, esse momento de estarmos aqui agora, nada disso é à toa ou por acaso, há um sentido, há um plano maior. Esses 147 anos de existência não existe à toa. Os frutos disso estão sobejando na eternidade, ainda que a gente não enxergue aqui e agora. Você não está aqui nessa manhã à toa, nem eu. Há um plano maior que muitas vezes nós não sabemos, mas que Deus está realizando. É por isso que eu confio tão absolutamente na soberania de Deus, não no sentido de ter nela as respostas às superficialidades das minhas perguntas, mas porque na vida prática ela me dá concreção, me dá segurança, me dá certeza. Deus sabe de mim, Deus sabe de você, e há um plano infalível que Ele está executando no tempo e no espaço. Segunda coisa que eu aprendo sobre o meu lugar e propósito na vida, olhando para Simeão, é que nada na vida é tão transformador quanto o despertar para as realidades que existem além dos nossos sentidos. E aqui é uma coisa muito curiosa, porque se a vida se resumisse as nossas experiências sensoriais, meu Deus, como seria triste a vida? É mais ou menos a mesma coisa que Paulo diz aos Coríntios quando fala, se nós não acreditássemos na ressurreição, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque a vida ia ser um acordar, um tomar café, um sair para fazer afazeres, um voltar à noite e um acordar, e a roda gira e parece que a vida é isso, mas com Simeão eu aprendo que tem coisas que estão para além da dimensão sensorial. É claro que eu não imagino alguém dizendo coisas como disse Simeão, deixe isso para o que as Escrituras nos revelam, mas uma coisa é fato, o Espírito Santo que estava sobre Simeão é vivo, é real, está sobre nós e conduz a nossa história. Então a vida, ela carrega importâncias e essências que vão muito mais além do que os meus sentidos, portanto, nós, como diz o autor de Hebreus, somos daqueles que já experimentam os poderes do mundo vindouro. Nós somos daqueles que já sabemos que a vida é mais do que o tocar, o ver. A vida é mais do que a pandemia. Existem coisas que estão para além do que cientistas podem descobrir. Existem coisas que estão além, porque os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. E eu acho que é isso que deve nos motivar a confiar. Seja por meio da dor, da perda, do luto, da angústia, das incertezas, das inseguranças, mas nessas horas que nos faltam os recursos palpáveis, precisa sobrar fé.
de quem diz assim: eu sei que a vida é muito maior do que o tempo e espaço, eu sei que eu já vivo uma nova era, a era do Messias já entrou nesse mundo, nós somos gente de outra dimensão. É por isso que a história da igreja primitiva, ela é tão maravilhosa, porque aquela gente entrava nas arenas dos leões, dizendo: eles podem despedaçar a minha carne, mas eu tenho uma certeza absoluta que é fechando os olhos, tombando aqui e levantando-se lá, diante daquele que está à destra de Deus. A vida é maior do que os seus sentidos. E a gente existe para todo dia proclamar isso ao mundo, para dizer ao mundo que há uma consolação de esperança. No auge do liberalismo, no auge da descrença, Jonathan Edwards foi questionado por alguns pensadores da época de que essa crença nele lhe fazia ser uma pessoa que parecia ser muito confusa. E Jonathan Edwards disse: se eu sou confuso, por favor, não retirem de mim essa feliz confusão. Porque é isso que dá sentido, essa certeza de que a vida é muito maior do que as realidades dos nossos sentidos. Para a gente terminando, terceira coisa que eu aprendo com Simeão, é que nada também na vida é tão singular quanto a possibilidade de nós olharmos para o mundo e sermos para o mundo agentes de transformação. Perceba que Simeão, com o menino Jesus nos braços, é alguém que está na sua área de vivência limitada. Mas ele olha para o mundo e diz assim: eu carrego agora, nesse exato instante, comigo nos braços, aquele que é luz para todas as nações. Se Simeão era um privilegiado por carregar Jesus nos braços, o que dizer de nós que o carregamos dentro da gente? É por isso que Jesus disse uma coisa que os apóstolos não entenderam muito bem, porque devia ser muito cômodo viver com Jesus, você não acha? Você tinha uma dúvida, aí estava lá 3 apóstolos discutindo: já sei, vamos perguntar a Jesus. Aí de manhã bate na porta: Jesus, me diga uma coisa, Senhor, e sobre isso? Normalmente Jesus respondia com uma outra pergunta para gerar neles autonomia. Mas devia ser muito cômodo. Então os discípulos estavam confortáveis em ter Jesus do lado. Jesus disse: tem uma coisa muito melhor para acontecer. Se eu não for, o Espírito não virá. E quando o Espírito vier, eu e o Pai viremos e faremos habitação em você. Pois se você acha que Simeão é um privilegiado por ter Jesus nos braços, eu preciso dizer, como igreja, nós temos Jesus no coração. E se isso não for suficiente para nos fazer agente de transformação para o mundo, o que mais será? Não será as minhas estratégias de marketing, com certeza. Não serão as minhas ideias, ainda que eu considere elas bastante avançadas para o meu tempo, alguém dirá. Não será a minha capacidade de articulação. Pois eu lhe digo, por mais simples que seja um discípulo de Jesus, ele carrega dentro dele a semente da revelação, que é para o mundo sinal de libertação, de salvação, de transformação. Por isso que eu lhe digo que nada é mais singular do que saber que a gente está posto nesse mundo com esse propósito. Seja na nossa vida individual, seja na nossa vida enquanto comunidade eclesiástica. A gente foi plantado aqui, não é à toa não. A gente foi plantado aqui para daqui emanar luz. Luz para muita gente que esconde sobre uma selfie falseada, falta e sentido de viver. E a gente está aqui porque a gente crê que o menino Jesus nos braços de Simeão em nós é o Cristo de Deus que em nós habita. E para encerrar, meus queridos, a última coisa sobre essa
coisa de lugar e propósito na vida que eu aprendo com Simeão é que nada, e com isso realmente eu vou encerrar como sendo um fechamento de cortinas que o próprio Simeão está fazendo para a sua própria vida. Simeão está dando adeus aqui. Ele nem entrou na história e já está dando tchau. Porque nada na vida é tão consolador do que a paz que repousa na esperança daquele que já viu a glória de Deus na face de Jesus. É por isso que Simeão é aquele cara que diz assim: eu posso morrer agora. Esse negócio de falar de morte é estranho, né? Porque a gente diz assim: glória a Deus, eu sei para onde eu vou, mas só um pouquinho mais, Senhor. Quanto de vida você quer? Só um pouquinho mais. Mas Simeão é aquele que olhou para a face do bebê e disse: ah, não, agora eu já estou em paz. Aleluia, eu estou em paz. Podes agora, Senhor, despedir em paz o teu servo. Uma vez eu ouvi uma pregação que usava esse texto e usou o seguinte título: morrendo com Jesus nos braços. Era Simeão, morrendo com Jesus nos braços. Pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quem viu a glória de Deus na face de Cristo, esse encontrou a consolação e a esperança. E essa pacificação, à medida que formos sendo tomados por ela, muda o nosso olhar para a vida. Muda o nosso olhar. Eu sei, meus queridos, que todos nós podemos ser tomados na vida com circunstâncias, com situações que nos roubem a nossa estabilidade, que por hora nos coloquem em estado de confusão, seja numa experiência individual ou até mesmo em experiências coletivas, comunitárias. Há muitas fases, mas o que Simeão me ensina é que quem viu a glória de Deus na face de Jesus, a este pode até existir perguntas e perguntas, mas a questão essencial já está respondida. A questão essencial já está respondida. É nele que eu me encontro, é nele que está a minha identidade, é nele que está o sentido e a razão de ser, de existir. Por isso que esse alguém pode olhar para a escuridão do que o futuro nos reserva e dizer assim: eu sei quem comigo anda, e eu sei que ele me guiará em perfeita paz. Por isso que eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante, para que a gente, por fim, ore a respeito destas coisas que eu estou dizendo que são fundamentais, que são transformadoras, que são singulares, que são consoladoras. Nada é tão fundamental quanto discernir o seu lugar na vida. E eu repito, você pode não saber disso de uma vez, mas à medida que a vida vai ganhando os seus contornos, e você vai olhando para trás, e você diz: olha, é por isso que eu nasci onde eu nasci, é por isso que eu sou como eu sou, é por isso que esses vínculos existiram, é por isso que tais experiências, a gente vai descobrindo isso na vida. E como é importante a gente saber que Deus quer nos usar. E Deus não nos colocou nesse lugar que nós estamos por engano. Há uma razão e há um propósito. Por isso que é tão transformador quando a vida passa a ser além do que a mera percepção dos sentidos. Há algo mais. Há algo mais poderoso entre a gente sair de casa, vir para um ambiente como esse. Há algo poderoso nisso tudo. Naquilo que chega às nossas mãos para fazer.
naquilo que nos torna singulares em relação à nossa missão. Eu carrego Jesus em mim. É esse tesouro em vasos de barro. Por isso que a gente não tem que acelerar processos, a gente tem que confiar que Deus sabe o que está fazendo. E a gente tem que se consolar na esperança de quem pode dizer assim: minha vida está explicada. Tá, posso não saber de muita coisa, posso não entender, posso brigar com Deus em razão de muita coisa, mas no fundo, Deus sabe de mim. E se Deus sabe de mim, isso é o que importa. Deus sabe de nós, Deus nos conhece. Deus não plantou a igreja pernambucana à toa. Deus não nos deu o pastor que nos deu à toa. A liderança, esses encontros, nada disso é em vão. Deus sabe o que está fazendo e Ele faz sempre o melhor para nós.